Eu quero falar sobre aborto, gestação na trompa, gestação ectópica, como você preferir chamar. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um aqui e fala, porque eu quero falar com vocês sobre um assunto e eu tô com pouco tempo. Vou usar isso aqui da Renew, revitalizante. Toda vez que eu lavo o rosto eu uso. Aí a gente passa ele aqui nas olheiras, nas pálpebras. Aí depois do Renew para olhos, eu uso esse daqui, clareador. Aí só um pouquinho eu pego. E eu uso esse daqui da Mary Kay. Aí também eu coloco só um pouquinho. Uma gotinha, eu misturo. E aí eu hidrato a pele com isso. Então, gente, o assunto que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre um assunto que eu passei há alguns anos na minha vida. E talvez muita gente tenha, com certeza, né? Não talvez. Muita gente já passou por isso e muita gente ainda vai passar por isso. Então eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre aborto, gestação na trompa, gestação ectópica, como você preferir chamar. E no ano de 2013, eu me casei em julho, dia 27 de julho. E, gente, eu vou olhar pro espelho aqui, tá? No dia 27 de julho eu me casei. No mês de setembro eu descobri que tava grávida. Eu tava tendo alguns sintomas de gravidez. E aí eu fiz o teste, né? Claro. E quando eu fiz o teste, eu fiz de farmácia. Aquele testezinho de farmácia. E aí o teste de farmácia deu positivo. E eu fiquei super feliz, porque era meu sonho, né? Sempre foi meu sonho ser mãe. A gente fez o teste de sangue e deu positivo. Eu marquei um médico, fui nele com muita dificuldade porque eu tava tendo sangramento. Na verdade, eu tava tendo sangramento, eu achei que tava menstruada. E aí, só que tava muitos dias. E não parava. E aí eu pesquisei na internet pra saber se a gente poderia tá tendo esse sangramento, né? Na verdade, eu pesquisei na internet, estou grávida, mas estou menstruando, algumas coisas assim, pra saber se na verdade era possível estar grávida e estar menstruando, porque eu não sabia que era um sangramento, né? Eu achava que era menstruação normal, porque parecia menstruação. E aí eu vi que era possível, por isso que eu fiz o teste. Enfim, eu fui no médico pra fazer uma ultrassom, pra ver como é que tava e tal. E aí, lá fazendo ultrassom com o médico, ele falou assim: não, tem nada aqui não. Isso que você teve foi o famoso falso positivo. Foi o famoso falso positivo. Você não tá grávida, não. E naquilo,
eu fiquei muito decepcionada, porque, tipo assim, eu tinha feito o teste, tinha dado positivo, e a gente nunca pensa que o pior pode acontecer, né? A gente sempre pensa que vai dar tudo certo. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei, tipo, chocada. Nossa, borrei aqui. E aí, o meu pai tava comigo, porque o Rafael tava trabalhando no dia que eu consegui a consulta. E aí, ele falou assim, não é dessa vez, você vai ser vovô. Falou com meu pai. E eu fiquei muito decepcionada, muito triste, porque eu queria, eu esperava que desse tudo certo e não ia dar, né? Ele falou que eu não tava grávida. E aí, eu vim embora pra casa. O Rafael não tava em casa. Eu vim sozinha. E eu comecei a chorar aqui, desesperadamente. Porque pra mim foi um baque muito grande. E aí eu me lembro que, como a minha irmã já havia tido um aborto, na verdade eu até quero gravar um vídeo com ela falando sobre isso ainda, eu liguei pra ela. Eu falei, aí eu conversei com ela e falei tudo que tinha acontecido, que eu tava muito triste, que eu tava chorando e tal. E aí ela falou assim comigo, Nai, não desespera não, porque quando tá muito recente a gestação, o médico não consegue ver, então às vezes ele não viu e falou que foi um falso positivo precipitadamente. Então, não desespera não. Na semana que vem faz outro teste e vê o que vai dar. E aí, meu coração reacendeu, sabe? E eu tive uma esperança de novo. E aí, eu esperei uma semana e na outra semana eu fiz o teste de novo. E o teste deu positivo de novo. Só que, como eu já tinha me frustrado, eu não criei expectativas. Eu não criei expectativas e eu falei assim, não, vou no médico e ver o que tá acontecendo. E aí eu marquei com outro médico. É claro, né, gente, eu não ia marcar com o mesmo médico, porque eu não sou retardada. Aí eu marquei com outro médico. Esse médico viu os meus exames e ele falou assim, na verdade, primeiro ele pegou, né, pra ver se ele sentiu alguma coisa, se ele sentiu o útero alto, alguma coisa assim, e não sentiu. Aí o médico falou assim, ou tá muito recente sua gestação, porque eu não tô sentindo nada, ou você tá com uma gestação na trompa, ou você teve um aborto e já limpou o seu útero, por isso que o outro médico não conseguiu ver nada. E depois que tem um aborto, você faz o teste, o seu organismo ainda dá positivo por 30 dias. Só após 30 dias que ele começa a dar negativo. E aí ele foi fazer ultrassom, e no ultrassom realmente ele disse que meu útero estava limpo, que não tinha nada. Mas ele viu uma manchinha na minha trompa. E ele falou assim que poderia ser uma gestação na trompa, mas não tinha batimentos. Então, ele não poderia me assegurar que realmente era o embrião que estava na minha trompa. Então, ele falou assim, olha, quando que dá 30 dias que você fez o primeiro teste? Eu falei, tal dia. Ele falou assim, então tá. No dia que der 30 dias, você vai fazer o exame beta-HCG de novo e a gente vai ver o que dá. Se der positivo de novo, quer dizer que você tá com uma gestação na trompa. Se der negativo, então realmente você teve um aborto e o seu organismo já expeliu tudo, porque você estava tendo sangramento. E, bom, eu fiz o teste de novo e ele mandou fazer o quantitativo, que era pra ver a quantidade de hormônio, né, que tava no organismo. Aí eu fiz o quantitativo. O resultado saiu numa segunda-feira.
devido ao primeiro baque do médico ter falado que eu não tava grávida, então eu me condicionei emocionalmente pra, no caso de dar tudo errado. Então eu já tava um pouco esperando que desse errado, né? Quando eu fui ao médico e ele falou comigo que eu não tava grávida e que tinha sido falso positivo, eu escrevi na minha Bíblia assim, que o meu sonho para aquele ano de 2013 era testemunhar um milagre. E a minha intenção era que o médico estivesse errado e que eu realmente estivesse grávida e que realmente eu tivesse um filho. Essa era a minha intenção. E aí, no domingo, como eu continuava tendo sangramento, no domingo, um dia antes de eu pegar o resultado do exame, eu tava sentindo muita dor. Na verdade, o médico tinha me falado sobre isso e ele tinha me falado assim, olha, se você sentir muita dor, uma dor assim, muito insuportável, ele falou assim, a dor dói, para. Dói, para. Se você sentir uma dor assim, eu falei assim, doutor, já tá assim a dor, que já tava assim. Aí eu falei assim, ele falou assim, não, é uma dor insuportável. Se você sentir uma dor insuportável, você vai no hospital e mostra os seus exames e fala tudo que eu tô te falando e o médico vai chamar o médico de plantão e vai te operar na hora. Porque pode romper a sua trompa e dar uma hemorragia interna e isso é muito perigoso. Ele falou isso comigo. E aí, no domingo à noite eu tava sentindo muita dor, fui no hospital e tava um médico lá. E eu fiz tudo que o médico tinha me falado, mostrei todos os exames, falei tudo que tava acontecendo e falei com o doutor. E ele falou assim comigo: gente, eu quero fazer um apelo a todos os médicos, pelo amor de Deus. Não sejam insensíveis, porque foi muito ruim. Você já tá sensível pela situação que você tá passando e ainda tem um médico incompreensível. Isso é muito ruim. E aí o médico falou assim comigo: eu não posso chamar um médico aqui só por causa disso. Não. Se você continuar sentindo dor, aí você volta. E eu fiquei com tanta raiva naquilo, com muita raiva, e eu fui embora porque eu tava sentindo muita dor, mas eu detesto hospital, então eu não queria ir no hospital. E a minha mãe, meu pai, o meu esposo ficou falando, não, vamos sim, porque é perigoso e tal. E por isso eu fui. Então, essa resposta que o médico me deu me abalou demais. Eu fiquei muito nervosa por causa de toda a situação que eu já tava passando, de todo desespero, de toda a decepção que eu já tava passando. E a forma assim que ele me falou, como se não importasse o que eu tava sentindo, né? Como se não importasse os laudos médicos na frente dele, o que o médico tinha falado, o que o meu médico tinha falado, como se não importasse o que eu tava sentindo, a dor que eu tava sentindo, a dor psicológica que eu tava sentindo. E eu voltei pra casa naquele dia e o resultado já ia sair no outro dia também. Então, no outro dia, pela manhã, eu fui no laboratório buscar o resultado do exame e, pra minha surpresa, realmente era um positivo. Então, eu fui no meu médico, né? Entreguei o resultado pra ele e ele falou assim, olha, realmente você tá com uma gestação na trompa e a gente tem que operar agora. Então, você vai na sua casa, pega as suas coisas, não bebe água, não come nada, porque você vai direto pro hospital para a gente operar. E aí eu fui na minha casa, peguei as coisas e fui pro hospital para poder fazer a retirada da trompa e do embrião. E eu tava tremendo nas bases, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia e eu ia fazer um parto. Eu ia ter um parto. Só não ia ter um bebê, mas eu ia ter um parto. E aí eu fui pro hospital esse dia e
e pegou, fez acesso, né, na veia pra poder pôr o soro. Tudo que uma mulher que vai ter um parto cesárea passa. E o kit que as enfermeiras pediram era um kit para cesárea. Então, realmente eu passei por uma cesárea. A diferença da cesárea é que não cortou o útero, né? Porque são 7 camadas com o útero. Mas não cortou o útero, cortou as camadas de cima e o útero não, porque não tinha o que tirar dentro do útero, tinha que tirar a minha trompa. E aí começou a minha cirurgia, eu tomei anestesia a anestesia que eu tomei foi na coluna, a RAC. Tomei essa anestesia, tive o corte da cesárea, retirada da trompa, o meu médico me mostrou a trompa. E eu fiquei no hospital alguns dias, enfim, né? Recebi alta e eu sentia muita dor. Tanto que quando eu engravidei do Theo, eu tinha muito medo de ter que fazer cesárea. Eu tinha medo da dor do parto normal, mas eu preferia a dor do parto normal do que passar de novo pelo trauma da cesárea. Apesar de não ter tido nenhuma complicação, de não ter tido nenhuma inflamação, de não ter tido nada, absolutamente nada de anormal, mas era algo mais psicológico, né? Era a dor da perda, etc. Mas, graças a Deus, a minha recuperação foi excelente e eu passei por isso e superei, né? E eu quero falar aqui pra você que talvez tenha passado por isso ou esteja passando por isso. Creio que os sonhos e os planos de Deus são muito maiores pra você. Por mais que seja o seu sonho ter um filho, por mais que seja o seu sonho ser mãe, as coisas sempre acontecem na nossa vida para nos ensinar alguma coisa, né? E para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, não desista, né? Quando o médico me falou que eu teria que retirar a trompa, eu chorei muito, porque eu imaginei que eu nunca mais ia conseguir ter filho, porque eu já tenho ovário policístico. Eu imaginava, né, que eu tivesse dificuldade para engravidar, porque eu tive uma gestação na trompa, então, assim, eu imaginava que eu não conseguiria engravidar. Eu pensava que tirando a trompa eu não conseguiria engravidar mais. Eu teria muito mais dificuldade ainda. E ele falou comigo assim que não, ele me deixou super tranquila. Falou comigo que não, que o nosso organismo é perfeito, que tudo que Deus fez, nosso organismo é perfeito. E que de uma forma ou de outra o embrião conseguiria achar o caminho. E eu quero dizer pra você não desistir, né? Não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida, não desista do seu esposo, não desista de formar uma família, né? Isso vai acontecer, mas isso não é o fim, né? É apenas um novo começo. Você apenas terá que fazer mais esforço para recomeçar, para começar de novo. Mas não é o fim, não acaba aí, tá? Eu quero dizer pra você por experiência própria que não acaba aí. Não é o fim. Eu passei por isso e passei e acabou, né? Quando eu engravidei do Theo, eu tinha muito medo disso acontecer de novo, porque quem tem gestação na trompa é mais propício a ter de novo. Então eu tinha muito medo. Mas eu decidi confiar no Senhor, de que a vontade dele era melhor pra mim. Eu decidi confiar no Senhor e de que a vontade dele era o melhor pra mim. Então, que você também confie no Senhor. Confie que a vontade dele é a melhor pra você. De que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E que nada fugirá do controle dele, né? Na época eu não estava preparada pra ser mãe. E Deus sabia disso. Eu não sabia, mas Deus sabia disso. E hoje ele me deu o Theo, né? Então, eu quero motivar você. Não desista. Não acredite que você nunca mais vai conseguir, porque você vai conseguir sim. Deus me fez conseguir, e então você também vai conseguir, né? Eu quero deixar aí meu apoio a você,
Então, se você já passou por isso, me conta aqui também a sua história, tá bom? Eu quero ver, eu quero ouvir essa história também. Compartilha com algum amigo, alguma pessoa que esteja passando por isso, porque não é o fim. Muitas outras histórias virão, muitas outras coisas você viverá e não acabará aqui. É apenas um novo começo. Seja forte, se esforce para passar por isso e para vencer. Para que você tenha uma história de recomeço para contar, para que você possa motivar outras pessoas. Fica com Deus. Tchau.